Então, o ponto principal que você tem que entender aqui de Rei Dalio é que o crédito é o que movimenta a economia. E o preço do crédito é o que movimenta as pessoas consumirem ou não consumirem. E o que determina o preço do crédito é quem? É o Estado, aumentando ou não a taxa de juros. E nós entendemos que o aumento ou não da taxa de juros é consoante empregabilidade e consumo índice de preços. Então, você entendendo empregabilidade, consumo e aumento ou não da taxa de juros, você consegue entender e se posicionar logicamente nos ciclos econômicos. Então, os indicadores-chave para acompanhar, para identificar a fase do ciclo, você deve observar decisões de juros dos bancos centrais, você deve acompanhar políticas de estímulo ou aperto monetário, você tem que acompanhar inflação, você tem que acompanhar taxa de juros, produção industrial, confiança do consumidor e outros de milhões de indicadores que nós temos a nosso dispor para entender como que a economia está. Mas o ponto principal que eu quero que você saia daqui, para não deixar essa aula muito mais confusa, é que a economia ela funciona em crédito. Ela funciona quando o dinheiro está disponível na economia ou não. E quando que o dinheiro está disponível na economia? O dinheiro está disponível na economia quando a taxa de juros está baixa. Porque quando a taxa de juros é baixa, o preço do dinheiro é baixo. Então, existe um incentivo para as pessoas contraírem crédito. E quando a taxa de juros é baixa e há muito crédito, há muito consumo. E como nós já referimos aqui milhões de vezes, o consumo de um é a receita de outro. Quando há consumo, a receita. Quando há receita, a poupança. Quando há poupança, há investimento. Quando há investimento, há empregabilidade. E toda a economia é aquecida. Só que chega a certo momento que a economia está muito quente. Quando a economia está muito quente, isso faz o quê? Faz com que os preços disparem. E o Estado não quer que os preços disparem, porque isso vai desregular toda a balança econômica. Então eles têm que atuar. Como é que eles atuam? Eles utilizam o monetarismo. Eles aumentam taxas de juro. Quando eles aumentam as taxas de juro, o custo do crédito sobe. Aí depois entra a visão de Rei Dalio. As pessoas consomem menos, o seu patrimônio líquido fica menor. Quando o seu patrimônio líquido é menor, você contrai menos crédito. Se você contrai menos crédito, você por consequência consome menos. Se há menos consumo, há menos investimento, menos receita, há menos emprego e toda a economia vai desacelerando. E quando há essa desaceleração da economia, o Estado tem que voltar a agir. Ele tem que voltar a agir como? Estimulando a economia. Não só cortando juros para fazer o crédito mais barato, para aumentar o consumo, aumentar o investimento, a poupança e a disponibilidade de trabalho, que depois vai aumentar o consumo e fazer toda a roda girar, mas também ele às vezes injeta dinheiro em forma de quantitative easing, ele compra títulos e há outras formas que nós vamos falar aqui no futuro de estimular a economia. Então você quer comprar quando começa o estímulo a chegar e você quer vender quando começa o aperto a aparecer. É basicamente essa confusão toda, esse tempo que nós estamos aqui passando, eu quero que você entenda isso. Quando a liquidez começa a retornar, que é aqui, você já quer estar comprado já. Aqui é quando tem o pivoteamento do Fed, quando eles começam a diminuir taxa de juros e fazer o crédito barato. Aqui no topo há excesso, eles têm que desacelerar a economia. E para isso eles têm que aumentar taxa de juros para fazer o crédito caro. É isso, gente. Esse daqui é o grande fundamento e é a grande visão que eu quero passar para vocês de ciclos econômicos e como se posicionar dentro desses ciclos. Porque aqui, quando há corte de juros e há estímulo, você vai ver várias empresas tecnológicas, você vai ver várias empresas que não havia razão para a qual não havia um crédito barato para elas estimular e crescerem. Aqui no fundo, as únicas empresas que mantêm ainda são empresas de bens essenciais, medicamentos, supermercado, logística, transporte. Mas agora que todo o resto, tudo que é tecnologia, que é que nós aprendemos na aula 2, vai surgir e vai subir quando tivermos crédito barato. Ok? Então, a leitura prática para você investidor é recessão, medo, liquidez escassa, oportunidades futuras. Você quer comprar quando a taxa de juro está no máximo ou então subindo e mudando
ela está no máximo, está mudando para estagnada ou então para cortes. É aqui que você quer comprar. Não é aqui nesse máximo. Aqui a taxa de juros vai estar no máximo, mas aqui ela está num momento ainda que está entre os máximos. Só que aqui ele já começou a cortar juros, mas ainda continua alto. Quando que você quer comprar mesmo? Nesse momento aqui, ó. Quando ela continua alta, mas está começando a parar de aumentar ou então está diminuindo. É aqui que você quer comprar. É na recessão que você quer comprar. Você não quer comprar quando está todo mundo falando do ativo. A recuperação é um momento bom porque é o melhor ponto de entrada porque não há muito risco. Porque você já entendeu então que e a recuperação normalmente está atrelada ao quê? Uma paragem, um stop de corte de juros e um possível momento de paragem de aumento de juros e um possível momento de corte de juros. Porque antes de cortar juros, eles têm que parar de aumentar juros. Normalmente aumenta, para. Quando eles param é quando você fica alerta. Quando que eles vão inverter a taxa de juros e começar a cortar juros e injetar dinheiro na economia. É aqui. Só que aqui, às vezes, você já não tem grandes oportunidades. Então, você tem que ficar atento na recessão, no final da recessãozinha e no início da recuperação econômica. Aqui na expansão, que é aqui, depois da recuperação da expansão, você já quer ter a tua carteira de ativos montada. E para falar de carteira de ativos, nós vamos trazer isso na aula final. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da minha carteira de ativos e vou demonstrar um pouquinho para vocês aonde e quais ferramentas que eu vou buscar todos esses indicadores que eu te mostrei, seja empregabilidade, seja índice de preços, inflação, parte de logística, todos os indicadores que nós utilizamos aqui para avaliar como que a economia está e para entender quando é que vamos ter corte ou não de juros, eu vou mostrar para vocês. Beleza, gente? Espero que essa aula aqui tenha sido importante para você. Eu tentei realmente trazer aqui o máximo de conteúdo possível, tentei mastigar o máximo possível, só que é um conteúdo denso, é um conceito pesado, e às vezes aqui até eu, como você viu, troquei aqui os conceitos, mas eu acredito e eu deixei aqui realmente muito conteúdo para você, bem mastigado, e trouxe para você aqui uma visão que pessoas que estão no mercado há anos não têm. Isso daqui é o pulo do gato. Depois que eu entendi isso daqui, eu melhorei muito melhor, eu deixei de forma muito mais expressiva as minhas entradas e melhorei muito mais as minhas saídas. A minha carteira, depois que eu apliquei essa visão de comprar quando está todo mundo vendendo e vender quando está todo mundo falando em comprar, eu aumentei muito mais a minha carteira e a minha lucratividade. Ok? Então, vejo vocês na próxima aula. Na próxima aula nós vamos agora depois falar da próxima evolução monetária. Vamos passar pelo Bitcoin e dos seus principais fundamentos, que é de grande importância você entender. Então, vida longa, bons investimentos, bons estudos. E se você tiver alguma dúvida, se algum conceito você não entendeu aqui ou ficou confuso para você, já sabe, escaneia aqui e vai então na Central Ouroboros e você tem lá todos os nossos contatos para entrar automaticamente em conversa conosco e nós conseguimos tirar a tua dúvida na hora que você mandar a mensagem, ok? Muito obrigado e te vejo até logo.